Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E novamente galera, estamos aqui para tratar sobre mais um assunto interessante aí que provavelmente vai ser do interesse de alguns, né? E que assunto seria esse, né? Bom, como vocês podem ver aí, né? Vai ser um assunto a respeito da natureza das crenças, ok? Bom, o que nós vamos falar aqui é sobre a questão do controle, né? Será que nós temos controle sobre nossas crenças? Será que você realmente escolhe acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa? Bom, se você ficou curioso, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que compreender aqui, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Muitos religiosos, certo? Muitos religiosos, quando um ateu, né, um irreligioso, ele se desconverte, eles chegam, né, geralmente pro ateu, né, e quando eles perguntam, né, a respeito da posição desse ateu, né, dessa pessoa descrente, a respeito desse assunto, geralmente, né, quando o ateu ele responde, né, não, realmente eu parei de acreditar, né, parei de acreditar na Bíblia, parei de acreditar em Deus, não acredito mais nisso, né, eu sou naturalista, ou qualquer coisa desse tipo, né, eu sou materialista, qualquer coisa desse tipo. Os cristãos, né, principalmente os cristãos, geralmente eles recorrem à seguinte frase, né? Eu respeito a sua escolha. Eu entendo você. Eu não concordo, mas eu respeito você escolher desse jeito, né? Você escolher essa coisa, certo? Cada um tem sua escolha, cada um tem sua crença, cada um acredita no que quiser, certo? Mas será que isso é verdade? Será que nós realmente acreditamos no que queremos? Ou deixamos de acreditar no que queremos? Será que isso procede? É o que nós vamos analisar aqui agora. Bom, essa geralmente é uma ideia que os religiosos adotam, né? Eles têm com eles, né? Na filosofia, essa ideia de que nós temos controle sobre nossas crenças se chama voluntarismo doxástico. E essa noção, ela se divide em dois tipos de voluntarismo doxástico, né? Que seria a ideia de que nós temos controle direto sobre nossas crenças, assim como nós temos controle do nosso pensamento, ok? Então agora, por exemplo, né? Você, por exemplo, que está aí do outro lado, você tem um controle sobre o pensamento. Você pode escolher pensar no que você quiser, de certa forma, certo? Então, por exemplo, você pode pensar numa música que você gosta agora, num jogo, num filme favorito, e você pode deixar de pensar nele em um determinado momento, né? Assim que você quiser. Ou seja, você controla os seus pensamentos, certo? Você exerce o controle sobre os seus pensamentos. E aí, geralmente as pessoas elas estendem esse tipo de ideia para as crenças, né? E aí elas dizem o seguinte, né, de que nós temos controle direto sobre nossas crenças, né, que eu posso escolher acreditar ou deixar de acreditar, por exemplo, em Deus, né? Esse seria o voluntarismo doxástico direto, ou seja, a ideia de que eu diretamente, né, ali de direto e imediato, eu consigo exercer esse controle sobre essa crença de forma direta e imediata. Essa ideia, essa noção, se chama de voluntarismo doxástico direto. A outra ideia seria a noção de que nós temos o controle indireto sobre nossas crenças. Na filosofia, essa tese é chamada de voluntarismo doxástico indireto. Ou seja, como se daria esse controle indireto das crenças? Bom, essa ideia, né, essa noção chamada de voluntarismo doxástico indireto, ela diz o seguinte, que apesar da gente não ter o controle direto e imediato das nossas crenças, assim como nós temos do nosso pensamento, né? Ou seja, distinto do nosso pensamento, que a gente tem controle direto e imediato, ainda assim, né, pelo fato da gente não ter esse controle direto e imediato, ainda assim não anularia a ideia de que nós temos um certo grau de controle indireto. De que forma nós teríamos esse controle indireto?
nós podemos citar alguns exemplos, né? Um exemplo didático seria justamente o ambiente que você está agora. Pense no ambiente que você está agora, você que está aí do outro lado. Você provavelmente está em um local iluminado, ok? Eu vou supor aqui que vocês estejam em um local iluminado. Nesse exato momento que você está nesse local iluminado, você está acreditando, né? Você acredita que a proposição, né? Ou seja, a afirmação de que você está em um local iluminado, ela é verdadeira. Ou seja, você acredita que você realmente está em um local iluminado. Você não escolheu acreditar, você simplesmente, pela própria circunstância, pelo próprio ambiente que você está, tudo aquilo, né, corroborou para causar essa crença em você, de certa forma. Esse ambiente, essas condições que você se encontra, meio que te condicionaram a acreditar nessa proposição, né? Mas para você mudar essa crença, é simples. Basta você se levantar da sua cadeira, ok? Você se levantar da sua cadeira e você desligar o interruptor. No momento em que você desligar o interruptor, o estado de coisas que você está, né, do ambiente que você está, ele vai de certa forma mudar. Ele vai ficar escuro, o ambiente. E essa escuridão vai causar a crença em você, né? Vai fazer você mudar a sua crença. Você vai passar a acreditar que você está em um local escuro. Então, de certa forma, você exerceu um controle indireto sobre a sua crença. Ok? Você mudou a sua crença voluntariamente de forma indireta. Você se colocou em certas condições que fizeram com que a sua crença mudasse. Então, você, de certa forma, tem um controle voluntário indireto sobre suas crenças. Na filosofia, é quase que um consenso entre filósofos, né? Pelo menos até onde eu estudei, até onde eu li, certo? Que nós temos controle indireto. Um controle voluntário indireto sobre nossas crenças. Mas é algo controverso a ideia de que nós temos controle direto sobre nossas crenças. Existe um debate profundo acerca disso, com vários argumentos e contra-argumentos. Esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é causar uma reflexão em você. Será que você realmente tem controle sobre suas crenças religiosas, sobre suas crenças metafísicas a respeito da realidade? Será que você realmente controla o que você acredita? Reflete comigo, certo? É um momento de reflexão que eu quero fazer, né? Que eu quero propiciar para vocês que estão do outro lado. E eu gostaria de elucidar o seguinte. Eu gostaria de refutar a versão forte do voluntarismo doxástico direto. E qual seria a versão forte dele? A ideia de que nós temos controle direto sobre todas as nossas crenças. Essa ideia, ela é facilmente refutável, justamente pelo simples fato, né, de nós podemos propor certos experimentos mentais, né? Nós vamos trazer aqui um experimento mental da Lu. Eu quero que você aí, você que está do outro lado, eu quero que você tente se convencer voluntariamente, que você tente se fazer acreditar que a Lu é feita de queijo. Eu quero que você tente acreditar sinceramente que a Lu é feita de queijo. Eu quero que você mude essa sua crença. Tenta fazer esse exercício. Fecha um olho, faz uma reflexão com você e tenta ver se você consegue de fato mudar isso, de certa forma. Faz esse exercício. Será que você consegue? Agora vamos propor um experimento mais palpável. Um experimento que o meu colega o Gilberto Santos ele geralmente cita, né? E como é que é esse experimento? O experimento ele funciona da seguinte maneira. Enche um balde de água, né? Um balde d'água com água quente. Tenta colocar a mão no balde d'água quente e tenta se convencer sinceramente que você não está sentindo dor.
muito provavelmente você não vai conseguir. Você pode tentar resistir à angústia. Você pode ter uma resistência à angústia, mas você não tem como não acreditar que você está sentindo dor. Por quê? Porque existem certas crenças que não são passíveis do nosso controle. E eu tendo a ver que as crenças religiosas, elas só são passíveis de controle indireto, de controle voluntário indireto, e não de controle voluntário direto. Só que é o seguinte, elas são passíveis de controle voluntário indireto de maneira limitada também. Okay? Você não consegue se condicionar a acreditar em uma coisa que é claramente falsa por muito tempo. Okay? Porque se você sinceramente for procurar, né, as evidências, e se você tem acesso a essas evidências de certa forma, então você necessariamente, né, você vai acabar por chegar numa determinada conclusão alinhada com as evidências à sua disposição. E se as evidências indicam que Deus não existe, então você vai acreditar que Deus não existe. Ou melhor, você vai desacreditar na proposição de que Deus existe. Ok? É somente isso. É somente uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Beleza? Pensem um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar um link de um artigo no qual eu me baseio, né, numa caracterização de crença, para discutir também com o Antônio Miranda, com o Gilberto e com o Técio Medeiros em uma das lives da Liga Racionalista. Eu vou deixar um card passando aqui da live da Liga Racionalista e vou deixar um link na descrição. Peço que vocês, por favor, considerem assistir. Foi bem produtiva. Rolou bastante discussão interessante e eu acho que vai agregar bastante para vocês, beleza? Agradeço quem ficou aqui até o final. Espero que esse vídeo tenha propiciado um grau de reflexão, ok? Para você aí, principalmente para você que é um religioso que não está tão acostumado com essas discussões. Reflete um pouquinho, ok? Provavelmente você vai chegar na conclusão de que talvez não seja o fato de eu querer não acreditar em Deus, mas sim das evidências me convencerem que Deus não existe. E se elas me convencem, significa que eu não tenho controle voluntário direto sobre as minhas crenças. Se eu não tenho controle voluntário direto sobre as minhas crenças, então não tem como dizer que foi uma escolha minha não acreditar no seu Deus, ok? Ou de nenhum ateu. Tudo bem? Enfim, né? Se vocês gostaram, por favor, deem um like nos comentários. Aliás, deem um like no vídeo, né? Nos comentários não. Deem um like no vídeo. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Comentem aí o que vocês acham. O que vocês acham? Vocês acham que a gente tem controle voluntário ou involuntário? Que a gente não tem controle involuntário, aliás, que é um involuntarismo do Oxash. O que vocês acham? Vocês acham que a gente controla ou não nossas crenças? Deixa aí nos comentários, beleza? Agradeço aí vocês, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até.